Fala pessoal, tudo bem? Se tem uma coisa que eu detesto no jornalismo, tanto esportivo quanto geral, que a gente tem por hábito na redação falar geral, mas ser engenheiro de obra pronta. O que é um engenheiro de obra pronta? Aquele cara que espera acontecer para depois dar uma opinião, né? Fala, não, eu imaginava que isso não fosse dar certo, ou não, sabia que era... Mas o camarada não se manifestou antes sobre isso. E é óbvio que quando ele se manifesta, por quê? Porque ele tem medo de se comprometer, né? Eu não vou falar nada aqui, porque se eu errar, né, as pessoas vão se lembrar. Se eu acertar, ninguém vai se lembrar, né? E só que a gente pode apontar caminhos, não se trata de dar palpite, não. Eu detesto palpite, acho que... você pode ver bolão de Copa do Mundo, essas coisas aí. Às vezes o cara que mais entende fica lá atrás, né? Palpite é uma bobagem, bobagem. E o engenheiro de obra pronta, ele não tem a preocupação de fazer uma análise anterior, né? E aqui a gente tem essa preocupação de fazer uma análise anterior e a gente vai fazer da possível escalação do Flamengo para essa partida contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Antes eu tenho um recado super legal para você, eu vou pedir que você baixe aqui no primeiro link da descrição deste vídeo o aplicativo OneFootball, é de graça, no seu celular, o melhor aplicativo de futebol do mundo, com estatísticas, reportagens, estatísticas inclusive dos principais jogadores aí de todas as ligas, né, do futebol mundial. E você assiste aos jogos no seu celular de graça no campeonato alemão, a Bundesliga, tá? Nesta sexta-feira, por exemplo, às 3h30 da tarde no horário de Brasília, tem Bayern de Munique, líder da competição agora, contra o Greuther Fürth, na abertura da sexta rodada na competição, então ao vivo, de graça no seu celular, só baixando aqui no link OneFootball, tá? Tem que baixar aqui, para você baixar de graça e assistir aos jogos de graça. Beleza? Então baixa agora aqui o aplicativo OneFootball. Mas voltando aqui ao raciocínio. Então assim, a gente tem que fazer uma análise. Tá certo, tá errado. Se der certo, cara, pontos para o técnico. Se der errado, a gente fala, mas podia ter pensado de outra forma, mas sem a pretensão também de cagar regra para técnico de futebol. Até que eu parto do princípio que o Renato Gaúcho sabe muito mais de futebol do que eu, né, gente? Mas muito mais. É óbvio isso. Mas agora, como analista, a gente tem de apontar caminhos e falar, isso aqui tá legal, isso aqui poderia ser assim, assado, tá? Vamos retomar aqui. Estreia de Davi Luiz. Faz sentido, faz todo sentido, aliás. Bernardo, mas ele não joga uma partida desde 2 de maio deste ano, portanto, há mais de 4 meses, que foi aquele jogo, né? Contra quando jogava pelo Arsenal, né? Contra o Newcastle pela Premier League. Para ser mais exato, 4 meses e 20 dias sem disputar uma partida. Mas faz todo sentido, por quê? Vai enfrentar um time bom ofensivamente, que tem um centroavante muito bom, que é o Mastroianni, que costuma sair da área, um jogador que sai bastante da área. Tem bons jogadores à frente, o Damian Dias, né? Então é bom ter um jogador rápido, com vigor para essas perseguições. Jogador que tem a capacidade de antecipação, porque o Flamengo vai jogar com perseguições mais longas, você sabe disso. Já teve vídeo no canal falando sobre marcação individual dos times do Renato Gaúcho, que não necessariamente é ruim, tá? Só precisa ter um entrosamento. Nesta terça-feira, por exemplo, eu até tuitei um exemplo de marcação individual fantástico da Atalanta na vitória sobre o Sassuolo. O Sassuolo não respirou no primeiro tempo, não viu a cor da bola, embora tenha feito um gol no finalzinho. Olha a marcação espetacular do time do Gianpiero Gasperini, tá? Então eu gosto da ideia de ter o Davi Luiz jogando como um quarto zagueiro, ou seja, pelo lado esquerdo, o Rodrigo Caio pelo lado direito. O posicionamento do Davi Luiz sempre foi esse mesmo, embora ele tenha facilidade até para mudar de posição, fazer, como eu disse, perseguições, de repente para o lado direito, ele tem facilidade de fazer isso, tá? É um zagueiro muito rápido, precisa estar bem fisicamente para dar certo, tá? O Isla vai para o jogo, a informação que eu apurei, até como uma forma de dar confiança ao jogador que foi massacrado de forma injusta, cretina, na rede social, né? Imagine você que é pai, tem uma foto sua com o seu filho e as pessoas começam a te xingar, te ameaçar. Cara, isso é desprezível. Quer vai ao camarada? Vai no campo de futebol, mas não fica sendo, né, violento com a pessoa, dirigindo impropérios à pessoa na rede social dela. Até porque, meu camarada, o Isla não é o culpado por jogar no Flamengo, né? Se você quer direcionar a sua ira a alguém, que direciona quem o contratou, quem o escala. Não é o jogador que está lá fazendo o trabalho dele de forma honesta. Então foi uma atitude cretina, imbecil, canalha,
contra o lateral direito do Flamengo. Eu repito aqui, acho o jogador mais ou menos, bem meia boca. Mas esse tipo de atitude está errado, está bem errado. E ele vai para o jogo até como uma forma de dar confiança a ele, prestigiá-lo, né? O grupo tá muito mobilizado em torno disso, tá? No meio de campo, a tendência... Bom, na lateral esquerda vai o René, que para mim também é um jogador bem mais ou menos. Eu iria com o Ramon. Mas no meio de campo, para mim, se eu fiz aqui um ponto que eu julgo positivo para o time, para a decisão do Renato em relação à escalação do Davi Luiz, eu tenho de fazer agora um contraponto sobre a armação no meio de campo. Por quê? Volto a dizer, eu acho uma discussão imbecil essa de que Andreas Pereira é segundo volante, não é meia e tal. Existem meio-campistas, gente, tá? A gente está falando do futebol em 2021, não é um jogo de totó, um jogo de pebolim, dependendo de onde você estiver no Brasil, tá? Que os jogadores ficam lá engessados naquela posição fixado. Não, não existe isso, tá? Estamos em 2021, a gente não está nos anos 90, quando houve, né, o auge daquele movimento no futebol brasileiro. Até o Tele Santana foi impregnado por isso, né, quando escalou o Elzo na Copa de 86, armou o São Paulo com o Luiz Carlos Goiano, eventualmente Dinho, Pintado, que eram jogadores fundamentalmente de marcação. Não existe isso, gente. O camarada tem que saber defender e saber atacar. E saber criar jogo também, tá? Partindo desse princípio, eu daria mais liberdade ao Andreas. Não o deixaria como secretário do Willian Arão, não, tá? O meu meio de campo ideal para essa partida teria, até imagina até que o Barcelona vai dar a bola ao Flamengo, porque sabe da dificuldade do Flamengo. O Flamengo estudou muito esse time do Flamengo, sabe de uma dificuldade deste Flamengo. Veja, uma mudança drástica deste Flamengo do Renato Gaúcho, e isso ficou muito claro no segundo tempo do jogo do Fluminense, do Grêmio, perdão, de propor o jogo, né? Então, assim, deixá-lo como secretário ali do Willian Arão eu acho um desperdício. O meu meio de campo teria Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira. São todos campistas, né? Aquele tipo de jogador que atua em qualquer posição no meio campo. Os três têm a condição de fazer isso. Criar jogadas, defender. Então, eu preferia isso do que deixar o Vitinho. O Vitinho é um jogador que tem enorme dificuldade para recompor o sistema defensivo, não recuando, mas dando combate quando perde a bola. É um jogador, às vezes, até meio desligadão, ali, indolente e tal. Eu não faria isso. Entendo que o Renato veja o Vitinho hoje como substituto primeiro, né, do Arrascaeta. Acho que é um erro. Acho que as chegadas de Kennedy e Andreas Pereira, essas contratações são feitas justamente para que esses caras, Arrascaeta e Everton Ribeiro, tenham reservas à altura. Então eu acho um erro, mas vejamos o que vai acontecer durante a partida, tá bom? Grande abraço, saudações, até a próxima. Lembrando que vai ter live depois do jogo aqui no canal. Valeu!